Silent Hill é uma franquia de jogos de terror conhecida por sua atmosfera sombria e histórias psicologicamente complexas. O jogo em questão que falaremos hoje é Silent Hill 2, que foi lançado em 2001 e é considerado por muitos como um dos melhores jogos da franquia e um dos melhores jogos de terror do mundo. Nessa análise, vamos explorar a trama envolvente, a jogabilidade clássica e a trilha sonora icônica que torna Silent Hill 2 uma experiência memorável. A história de Silent Hill 2 gira em torno do protagonista James Sunderland, que viaja para a cidade fantasma de Silent Hill após receber uma carta de sua esposa falecida, Mary, pedindo para encontrá-la. Ao longo do jogo, James é confrontado com seus demônios internos, enquanto luta para descobrir a verdade sobre a morte de sua esposa e lidar com a culpa e o luto. A complexidade psicológica dos personagens é um dos principais destaques de Silent Hill 2 e ajuda a criar uma história envolvente e emocionante e intensa. Silent Hill 2 apresenta gráficos desenhados à mão que contribuem para a atmosfera sombria e inquietante do jogo. A neblina é amplamente utilizada para criar um clima de tensão e desconforto. A jogabilidade clássica de jogos de terror é um dos principais destaques de Silent Hill 2, com mecânicas de combates desafiadoras e quebra-cabeça que desafiam a mente do jogador. A trilha sonora de Silent Hill 2 é composta por Akira Yamaoka e contribui significativamente para a atmosfera sombria e inquietante do jogo. Os efeitos dos sons também são uma parte importante para a imersão do jogador, desde sons de passo de James pelas ruas desertas de Silent Hill até os gritos assustadores dos monstros que o perseguem. Ao longo do jogo, James enfrenta várias criaturas assustadoras e se depara com diversas figuras que parecem representar aspectos de sua própria personalidade. Ele também se encontra com outros personagens, como Angela, que também luta com suas próprias dores e traumas. O jogo oferece 6 finais alternativos, cada um com uma interpretação diferente da história e do personagem de James. O final A é considerado o final verdadeiro, e mostra James acertando a morte de sua esposa e encontrando a paz. No final B, James é preso pelas autoridades por assassinato, sugerindo que ele matou sua esposa. No final C, James é mostrado como um personagem perturbado, que matou sua esposa e está se escondendo em Silent Hill. No final D, James é mostrado como um personagem que foi possuído por um demônio e matou sua esposa. No final E, é revelado que foi tudo uma alucinação de James, e ele nunca deixou sua casa. E no final F, James é mostrado como tendo se suicidado e encontrando sua esposa no outro lado. Entrando mais em detalhes nos finais. No final, em Walter, James é levado a acreditar que sua esposa está viva e que ele a salvou de um estado vegetativo, mas na verdade ele afoga sua esposa e depois se afoga também. No final Liv, James é levado a acreditar que sua esposa está morta, mas é capaz de encontrar a paz com a sua perda e sair de Silent Hill. No final Rebirth, James é levado a acreditar que sua esposa está viva, porque ele a ressuscitou, mas na verdade ele matou sua esposa e a traz de volta como uma criatura monstruosa. No final, Maria, James é levado a acreditar que ele tem uma relação com Maria, uma personagem que ele encontra no jogo, mas na verdade Maria é apenas uma projeção de sua esposa morta. No final Dog, James é levado a acreditar que ele pode se tornar um cão para sua esposa, mas na verdade ele se transforma em um monstro. No final All For, é considerado o final brincadeira. James é levado a acreditar que ele foi sequestrado por aliens, ao que parece apenas uma sátira sobre os finais. Também é um ponto de vista que mostra que nenhum final é algo definitivo. A mente de James é a forma como vemos, é tudo em sua perspectiva, e mostra quanto sua mente está quebrada, que até uma teoria da conspiração seria válida para ele. Cada final oferece uma interpretação diferente da história do personagem de James, deixando a possibilidade do jogador de interpretar à sua maneira a história e a personalidade de James. Isso é uma das principais características que torna Silent Hill 2 um jogo tão apreciado e discutido até hoje. O plot do jogo aparece na medida que ele se aprofunda na cidade misteriosa, ele é confrontado com suas memórias dolorosas e sentimentos de culpa. É revelado que James e Mary tinham uma filha que morreu de uma doença incurável, e que James se sente responsável pela morte da filha devido ao desejo de ter uma filha. Há algumas interpretações de que Laura, uma garotinha loira que parece ter antipatia contra James, aparentemente imune aos monstros da cidade, ela seria a tal filha de que James perdeu. Ele também se sente culpado por ter traído sua esposa em sua morte. A cidade fictícia foi inspirada por uma cidade real chamada Centrânia, que fica na Pensilvânia. Ela é literalmente uma cidade fantasma.
devido a um incêndio que atingiu uma mina abandonada de carvão, a qual libera gases tóxicos e fumaça na superfície. A neblina é usada no jogo que contrasta perfeitamente com os acontecimentos que não se sabe se é real ou um delírio do protagonista, sendo imprevisível e maleável. Mesmo que tenham dito que a neblina tenha sido usada como uma forma de esconder os defeitos gráficos, ainda assim combinou perfeitamente com a atmosfera do jogo. O jogo foi originalmente planejado como um spin-off de Silent Hill, mas acabou se tornando uma sequência direta. Também foi o primeiro jogo da série a ser lançado para Xbox e foi muito elogiado pela crítica especializada por uma história envolvente e a sua atmosfera sombria e assustadora. Em resumo, Silent Hill 2 é um jogo clássico que oferece uma trama envolvente, jogabilidade desafiadora e uma trilha sonora icônica. Embora possa ter alguns problemas técnicos, continua sendo, em minha opinião, o melhor jogo de terror já feito. Obrigado. Tchau. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you, something you'll never forgive me for. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me.
these last few years since I became ill. I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy.